Olá, meus amigos, minhas amigas do estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos gravando agora a aula do sábado, dia 18 de julho de 2020. Sempre nos reunimos às 14h30. Estamos estudando o livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. E estamos no capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Dentro do capítulo 7, no item 3, que nós já vamos começar, a pergunta é a 361. Pergunta 361. De onde vêm para os homens as suas qualidades morais boas ou más? Vem do espírito. Né? Então, quando nós vemos uma pessoa realizar uma ação boa, uma ação ruim, não é o corpo dela, e sim é o espírito, na verdade, que somos nós. Nós temos um corpo, né, temporariamente, mas as virtudes e os defeitos são nossos, né, do espírito. Então, vem do desenvolvimento desse espírito, do uso que ele fez do seu livre-arbítrio. Ele não foi criado pronto, não foi criado para o mal, mas criado sim, simples e ignorante. E na sua caminhada, né, esse espírito foi adquirindo qualificações. Nem todas essas qualificações são boas, né? É claro que todas nos levam ao progresso, porque quando erramos, quando cometemos delitos, a gente acaba aprendendo. Lógico que é um caminho muito mais difícil, doloroso. Se nós pudermos evitar, né, o caminho do mal, se nós pudermos evitar o caminho do sofrimento, então melhor será. Mas não é possível evitarmos o erro, já que somos criados simples e ignorantes. Então os erros que acontecem, as ações boas, as ações más, estão diretamente ligadas ao espírito que habita aquele corpo. Se for no mundo espiritual, não tem o corpo, mas o espírito continua tendo as mesmas características. A pergunta 361A parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso é de um mau espírito? Sim, mas o Espírito Verdade faz uma observação, fala, olha, falar mal espírito, né? Às vezes a gente usa a própria resposta, às vezes, de outras questões, coloca assim, mas é importante que a gente saiba que é mau espírito temporariamente, não é um espírito no sentido mal eternamente ou criado para o mal, né? Confundindo até com a ideia de demônios. Isso para a doutrina espírita não existe. É um espírito que está temporariamente cometendo atos ruins, alguns de nós mais do que outros, alguns no momento podemos não estar, mas já fizemos no passado. Então, né, todas as ações têm a ver diretamente com o progresso desse espírito, com as experiências boas e ruins desse espírito, né? Então, se nós olhamos uma pessoa de bem, a gente deduz que ali está um espírito que tem uma bagagem mais positiva do que negativa, né? E se nós vemos uma pessoa cometer tantos erros, né, às vezes agir com maldade, com certeza ali ainda habita naquele corpo, né? O corpo pertence a um espírito que tem pouco progresso, pelo menos em um dos campos, né? Ou moral, ou intelectual. Veremos que há diferença entre o desenvolvimento em cada uma dessas áreas. Na pergunta 362, Kardec diz o seguinte: qual o caráter dos indivíduos em que se encarnam os espíritos brejeiros e levianos? E aqui tem uma observação do tradutor, né, do Herculano Pires. Ele fala que no original, se for traduzir no original do francês ali, podemos encontrar outras traduções para o português escrito duendes, né? Porque era uma expressão que os franceses usavam, mas ele acredita que espíritos brejeiros levianos ficaria mais dentro da tradução correta para a língua portuguesa aí. Bom, esses espíritos são espíritos ainda atrasados, espíritos que se comprazem em prejudicar as pessoas, se comprazem em
se divertem, né, até com a queda alheia. São espíritos, temos aí uma variável, né, um gradiente, nem todos estão no mesmo nível exatamente, mas normalmente são espíritos que têm algum desenvolvimento intelectual e pouquíssimo desenvolvimento moral. Esse desenvolvimento moral está, digamos, confuso ali, e por isso esses espíritos acabam de alguma maneira prejudicando pessoas que estão a seu redor, né? Quando estão no mundo encarnado, são pessoas que às vezes se tornam criminosos, dão muito trabalho para os familiares, e quando estão no mundo espiritual, muitas vezes participam igualmente de organizações criminosas, né? No crime organizado existe no mundo encarnado e no mundo desencarnado, então esses espíritos ainda estão muito vinculados ao mal, não para sempre, mas por enquanto ainda são espíritos assim. O que seria o leviano aí? São consequentes, né? Eles fazem as coisas e mesmo que sejam alertados, olha, isso vai te trazer consequências, olha, não estou nem aí, né? Eu vou continuar fazendo. Então a ideia de que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, ou seja, eu posso realmente fazer algumas coisas indevidas, mas qual será a consequência disso? Eu vou lá e faço, mas eu terei que colher o resultado disso que eu fiz. Então esses espíritos colherão de alguma maneira frutos amargos dessas ações e, se não aprenderem pelo amor, acabarão aprendendo pela ação educativa da dor. Na pergunta 363, os espíritos têm paixões estranhas à humanidade? Não, né? Porque a humanidade são, na verdade, espíritos encarnados. Então, o Espírito Verdade fala, não, senão você teria, né? Responde assim, qualquer pessoa teria. Então, as paixões, os desejos, enfim, aquilo que os espíritos almejam, é a mesma coisa que nós, encarnados, almejamos. Né? O espírito encarnado nós chamamos de alma. E então ele está com o véu do esquecimento, ou seja, não se lembra do seu planejamento encarnatório, das vidas anteriores, no máximo tem algumas informações, alguns lampejos, né, que tenham alguma utilidade até para a sua vida, e nesse caso, esses espíritos estão se comprometendo, né, com as ações que cometem no presente aí. E essa foi a questão 363. Nós vamos fazer mais uma questão nessa primeira parte. É a 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Sim, claro que sim. Não existem dois espíritos animando o mesmo corpo. Essa é uma teoria que depois vai ser comentada abaixo aqui, como se fosse o futebol americano. Não sei se vocês são familiarizados com esse esporte, mas tem dois times, né? Um time quando está atacando, então entram jogadores que se responsabilizam pelo ataque. E aí quando é hora do time defender, saem todos aqueles jogadores e entram outros, né? Como se no nosso corpo também pudesse ser assim, um espírito, depois sai outro espírito. Não, é apenas um espírito que realiza todas as ações. Ah, mas poxa, a pessoa é tão boa, cometeu aquele ato ruim, deve ser outro espírito que estava ali. Não, é o mesmo espírito, é que nós ainda, mesmo quando nos desenvolvemos em alguns aspectos, continuamos atrasados em outros. Não conseguimos manter o nosso padrão vibratório. Então, se nós nos lembrarmos de fases da nossa vida, né, que foi mais difícil, que cometemos mais erros, e outras fases em que estávamos ou estamos mais equilibrados, cometemos menos erros, mas não é outro espírito, somos nós mesmos. Aliás, eu falei de fases, mas ao longo de um dia podemos ter várias mudanças aí de humor, de comportamento, fazer algo positivo e algo negativo quase simultaneamente aí. Portanto, não temos vários espíritos animando um corpo. É sempre um espírito
porque senão não haveria individualidade.